E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do quarto livro de Moisés, chamado Números. Leremos o capítulo 2. Senhor, aqui está a tua palavra, a minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que essa leitura que aqui é feita, buscando conhecer, beber nas fontes da tua vontade, Senhor, se faça de um modo prático e útil a todos a quem essa mensagem vier chegar. Que possam ver, ouvir e, sobretudo, interpretar aquilo que o Senhor quis revelar, Senhor. Quanto ao que aqui está escrito, que não nos revelou o Senhor, que possamos aceitar apenas conforme a tua vontade. Que eu e minha esposa possamos dizer efetivamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos ser instrumento do Senhor para que tua palavra chegue de um modo direto ou indireto a outras pessoas. É o que desejamos. Te agradecendo em nome do teu Filho unigênito, te agradecendo em nome do teu Espírito Santo, te agradecendo em nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai do Cristo, Pai eterno, meu Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no segundo capítulo 34 versículos e diz do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuã, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e eles marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Eliasur, filho de Zeduel, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Zelumiel, filho de Zuri Sadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gad, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gad. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão cada um do seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será filho dos filhos de Manassés. Repetindo o versículo 20. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abiadá, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e esses marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Asser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.000
500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.700. Repetindo o versículo 31 do segundo capítulo de Números, que nos diz: todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. 34º e último versículo do capítulo 2 de Números nos diz: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Por meio desses 34 versículos, nos fala o capítulo 2 de Números sobre a ordem das tribos no acampamento, do versículo 1 até o último. Lembrando a mim, a você e a palavra do Senhor como sempre perfeita e atemporal, de que devemos efetivamente fazer como nos diz, lembrando a parte A do versículo 34, último versículo do capítulo 2 de Números, quarto livro de Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara. Possamos estar atentos para viver uma vida conforme o propósito do Senhor, vivendo em meio ao mover de Deus nas nossas vidas, em meio a assistir o mover de Deus na vida de outras pessoas que por vezes Ele escolhe para que sejam instrumentos dele nas nossas próprias vidas, que possamos estar fortalecidos, nos desenvolvendo sempre, buscando sabedoria, prosperidade e riqueza para ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, para viver o que é o extraordinário, que é viver em meio exclusivamente ao amor, favor e poder de Deus. É o que desejo para mim, para os meus familiares, é o que desejo para você, onde esse vídeo chegar, e aos seus familiares, e a toda a nossa parentela consanguínea, parentela de fé cristã, e toda a nossa proximidade, aqueles em que a nossa convivência de um modo direto ou indireto, prática, constante ou apenas de vez em quando fizer chegar. Estejamos atentos, sobretudo quando existe a égide em nós de sermos vistos como parte do corpo, do povo de Cristo. Sempre existem olhos atentos, com dedos nervosos para apontar, sobretudo, os nossos erros. Não sabem eles que, efetivamente, estamos conscientes das nossas imperfeições, mas temos o alvo perfeito. O pecado sempre existiu e existirá em mim e em você. Apenas hoje nos incomoda quando ocorre e sabemos para onde olhar, qual o alvo perfeito que nos fez estar no caminho. Aquilo que acertamos, Deus já nos aperfeiçoou o suficiente. E o que erramos, estamos no caminho, porque estamos focados no alvo. Sucesso e Deus a todos abençoe.